Até um ponto anterior, né? O presidente Javier Milei pode ser a favor de reduzir o Estado, né? Mas ele tem que fazer todas as mudanças, tem que propor e tramitar todas as mudanças que ele tá propondo dentro de uma estrutura de Estado, dentro de uma estrutura republicana que considera os três poderes, executivo, legislativo e o judiciário. Ele pode achar maravilhoso um Estado imperial em que o executivo tem poderes totalitários, mas não é isso que vive a Argentina, pelo menos não por enquanto, né? Não de novo, digamos assim, lembrando que a Argentina viveu uma das mais sangrentas ditaduras, né, da sua história, né, e tem uma ojeriza a comportamentos autoritários. E o que que a gente está vendo, na verdade, é uma tentativa, né? São vários pacotes que o Milei está tentando aprovar para reduzir a presença do Estado. O Estado, neste caso, o Estado argentino, ele é inchado em vários sentidos, claro, mas ele está jogando as contas, grosso modo, nas costas dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Ele, ao propor, né, vamos retirar subsídios, vamos cortar aqui, cortar ali, ele, na verdade, está encarecendo a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. O óleo de soja explodiu, outros produtos explodiram, combustíveis, né? Então, a situação não está fácil. Né, para a população já estava difícil, vai ficar mais difícil ainda. Ele disse que que as coisas vão piorar antes de melhorar, está tentando cortar, está propondo cortar milhares de cargos de funcionários públicos, né? E o que é irônico, porque ele corta, de um lado, cargos de funcionários públicos, do outro, ele dá cargo para a própria irmã, né, mudou até a lei para poder contratar a irmã como funcionária pública, como um cargo de confiança dele, coisa que ele não poderia. Mas o que acontece é o seguinte: o Congresso Nacional, ele na verdade, vai ter que passar esses pacotões que abrem caminho para a privatização de empresas públicas, que reduzem subsídios, que criam entraves para programas sociais, que tenta fazer uma reforma trabalhista no fórceps, que tenta mudar valores de aposentadoria, que tenta mudar a estrutura do Estado, tudo, na verdade, através de uma coisa muito semelhante à nossa medida provisória, que o presidente decreta, põe e depois passa a valer, mas depois precisa passar pelo Congresso. O ponto é que o Congresso, na verdade, uma grande parte do Congresso está insatisfeito. Tem gente até que concorda com as medidas do Milei, né? Só que está insatisfeito porque o Milei está basicamente atropelando as funções do Congresso e prometem que devem barrar, né? Devem bloquear. O Milei, por sua vez, diz que se barrar, ele vai levar isso a plebiscito. Na verdade, ele está fazendo só uma chincana verbal, porque ele pode levar isso para um plebiscito, mas para o plebiscito ter, de acordo com analistas, né, argentinos, né, juristas, falam que para o plebiscito ter função vinculante, o que que é isso? É para ser obrigatório, ou seja, faz o plebiscito, o povo, né, decide e isso passa a valer como lei, né, precisaria partir do Congresso. A decisão precisa ser aprovada no Congresso nesse plebiscito. Se o Executivo faz um plebiscito como esse, ele não tem força obrigatória. Ele é consultivo na prática. Ele não tem força obrigatória. Ou seja, ele está jogando. Ele está jogando, ele está tentando colocar o peso, botar a culpa no Congresso. Olha, se o Congresso não aprovar o que eu estou propondo, a Argentina vai se dissolver numa grande poça de lama. E também não é assim. O Milei está tentando vender a ideia de que a Argentina está a um passo da maior catástrofe do mundo, sabe? De os zumbis Walking Dead andando pelas ruas de Buenos Aires, Córdoba, Rosário. E não é assim. Quem conhece a Argentina sabe que existe uma grave crise fiscal, uma grave crise financeira e uma grave crise inflacionária, ninguém nega. Mas, e aí é uma informação que pouca gente sabe, o desemprego na Argentina não é alto. Comparativamente com o tamanho da crise, não é alto. Então, não são todos os indicadores que estão no vinagre. Há uma crise grave, ninguém nega, mas o desemprego não é alto, por exemplo. Então, você tem, na verdade, as coisas, ele tá tentando vender que a situação está até pior e jogando, tentando jogar a culpa por isso, se os pacotes dele não for aprovado, jogar a culpa no Congresso, o que só aumenta a raiva de um monte de congressistas. O Diego, vai ficar, na atual situação, o que que ele está fazendo? Ele está comprando uma briga que vai se voltar contra ele, né? Na atual situação, na atual conjuntura, no atual momento, do jeito que ele está batendo no Congresso argentino, há uma chance muito grande do Congresso argentino dizer um não para ele. Aí ele vai dizer que não tá, que tá com a mão amarrada, que não pode governar, mas não importa.
né? Aí ele fala, só para terminar, ele está puxando da cartola um dado de que 75% das pessoas concordam com o pacote dele. Esse dado ele tirou não sei de onde, né? Todo mundo cita, vem daqui, vem dali, mas nada que seja fundiado em uma pesquisa científica, né? Pelo contrário, né? Significaria ele dizer que muita gente que não votou nele concorda com o pacote, assim, uma grande quantidade de pessoas que não votaram nele concordam no pacote. E isso não faz sentido, ou seja, ele está usando, está tentando, na verdade, de todas as formas, dizer que a população apoia. Se for, inclusive, para plebiscito, há uma grande possibilidade também do plebiscito naufragada, de ele tomar um não. Por quê? Porque mesmo o eleitorado dele está sofrendo na pele os resultados das medidas que ele tomou. Verdade. Nesse assunto ainda, Sakamoto, o nosso site traz um destaque importante, porque a gente está falando sobre essas medidas, esses decretos, o mega decreto. O Milei submeteu a lei que reforma o Estado e põe a Argentina em emergência até 2025. Mega decreto anunciado, são 600 artigos. Opa, cliquei aqui em algo, mas o texto se chama Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos. A proposta de emergência pública em diversos setores até 2025, a privatização de todas as empresas públicas volta a ser alvo de Milei. Reforma política também entra no escopo do projeto. O projeto sugere endurecer penas a manifestantes, deveriam passar por aval de um órgão federal os protestos, segundo o texto. Quer dizer, e ele encerra tudo isso, gente, aqui a publicação dele no Instagram. Vamos por uma Argentina livre e próspera, quer dizer, com várias questões ali de cerceamento da liberdade de manifestação. E o bordão dele, viva a liberdade, e aí eu vou usar da fineza da tradutora da Globo News, que usa caramba, em vez de usar esse palavrão aí utilizado pelo Javier Milei. É aquilo que já falamos, né? Liberdade para algumas coisas, para outras não, né, Sakamoto? Não tem liberdade nenhuma, não. O ponto, na verdade, do Milei, o Diego, tem no manual da análise de governos autoritários, existe um padrão que é o seguinte: os governos autoritários são aqueles que mais recorrem à palavra liberdade. Isso é padronizado. A gente viu no governo Bolsonaro, a gente viu isso no governo Trump, a gente viu isso no governo Orban, a gente viu isso no governo Duterte, a gente viu isso em uma série de governos ao redor do mundo que eles apelam muito à palavra liberdade, liberdade, liberdade. Na verdade, eles apelam isso, em parte, como retórica, pura e simplesmente, e em outra é a liberdade do grupo deles, do grupo que os elegeu, que os apoia, né? É liberdade para esse grupo, né? No caso de Milei, você tem uma liberdade completa para uma parte do mercado, e nem é toda, porque ele está, tipo, criando problemas muito graves para uma parte da economia argentina, né? Então, ele quer, na verdade, uma liberdade para uma parte do mercado e uma não liberdade para o resto da população. Ou seja, os ricos, na verdade, vão se sentir muito livres com o pacote de Milei. Esse pacote do Milei é um pacote de liberdade para os ricos em cima das costas dos pobres. Porque é o seguinte, um Estado, a função do Estado, inclusive, o Estado tem uma função redistributivista, né, de você tirar mais de algum lado para depois passar mais para outro lado, né? Você faz uma justiça social com esse processo. Direitos civis e políticos precisam, historicamente, de menos ação do Estado, o Estado não atrapalhando para que as associações, partidos, tudo possam florescer. Agora, direitos econômicos, direitos sociais, direitos culturais, direitos ambientais precisam de uma ação do Estado para tentar reequilibrar uma coisa que, entre aspas, o livre mercado ou a vida acabam fazendo com que algumas pessoas com mais poder concentrem mais riqueza, mais oportunidades, mais direitos do que outras pessoas que têm menos poder. Aí o Estado falou, pera lá, essas minorias, esses grupos, esse pessoal que é até maioria em número, mas não tem força, precisa ter direitos. Então é por isso que esse segundo grupo de direitos, eles precisam de uma ação do Estado. E é isso que o Milei está abrindo mão. Né? Só que é inacreditável como o Milei arrisca essa cartilha autoritária. Milei, ele abraça a cartilha autoritária que chama, né, um ataque à democracia de liberdade. Né? A gente já viu isso por aqui, como é que funciona.